mensagem de hoje ela se chama Amor, Bondade e Redenção. E eu fico tão feliz de ver pessoas tão especiais que já há algum tempo nós não tínhamos o convívio físico, mas tínhamos de certa forma os convívios digitais. Vitória, tu vai embora, né? Daí a gente precisa manter uma história, né? Porque aí tu vai passar a tua história para alguém e a gente vai sem intimidade. A mensagem de hoje ela surge num dos momentos de maior exposição da minha vida. Para quem estava no seminário viu um dos meus maiores atos de bravura, algo que eu nunca me vi capaz de fazer, que foi reconhecer uma falha que é muito grande diante da igreja, e nisso falava do meu casamento e das dores da minha vida, e de como eu encontrava motivos para fugir dentro da realidade da igreja, dentro da realidade da agenda, dos afazeres, da rotina, do trabalho, das crianças. E nós começávamos a olhar para tudo que Deus estava fazendo e reconhecíamos que havia algo bom, mas inúmeras vezes nós estávamos fazendo o que era certo da forma errada. Existe um jargão no sistema prisional brasileiro que diz que todos lá são inocentes. A verdade, muitos já são provados que condenados são culpados, mas quando tu entra numa cela de presídio, normalmente alguém vai dizer: eu sou inocente. É natural pensarmos que todas as vezes que falhamos, algo está acontecendo também para o nosso crescimento. Obrigado, Malu. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem já sentiu que estava falhando no propósito quando descobriu que errou? Não levante a mão, mas eu vou fazer a pergunta novamente. Quem já se sentiu falhando no seu propósito quando soube que errou? A grande loucura do Evangelho é acreditar que sempre Deus está fazendo algo em nosso favor. Vocês já pararam para pensar nisso? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, reveses, felicidades, alegrias, dores, bênçãos, vitórias, maldições, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bom gauchês diz que o que não mata fortalece. É verdade ou não? Que o que arde cura e que o que aperta segura. Ao final do seminário eu comecei a pensar sobre o impacto que tem um pedido de perdão, o poder transformador de recomeçar. Quem gostaria de uma oportunidade de recomeçar? Por favor, levante a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para os homens. Quais de vocês já pediram perdão às suas esposas e falharam novamente? Eu já. Nós estamos sempre sendo formados, moldados conforme a imagem de Cristo. E quanto mais próximo de Cristo eu estou, menor a chance eu tenho de errar. Mas entenda, o fato é que as suas falhas, elas são ferramentas de Deus para que Ele opere na sua vida. As suas falhas moldam o caminho que Deus está trilhando na sua vida. Todas as vezes que Deus está operando, Ele espera de nós coisas boas e ruins. Afinal, naturalmente, somos projetados à falha por conta do pecado que nos rodeia. Mas Cristo em nós é a esperança que a glória tome forma em mim e eu não mais falhe como o esperado, e eu manifeste a carne do segundo Adão, que é Cristo. Aprofundei demais o pensamento, vamos simplificar. 2 Coríntios 12, versículo 9 diz:
minha graça é tudo que você precisa, o meu poder ele opera na sua fraqueza. Na NVT ela diz, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Eu vou te fazer uma pergunta de novo. Quem aqui já se sentiu falhando no seu propósito ao saber que errou? Eu também. Inúmeras vezes nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. E apesar de ser certo, o que era para gerar um jardim lindo e maravilhoso acaba gerando espinhos, dores, traumas, medos, receios, ofensas. A obra de Deus é que em nós Cristo está moldando os nossos olhos. Mas inúmeras vezes eu deixo com que os meus olhos se perdam ou percam da obra de Cristo. Eu paro de olhar para aquilo que é espiritual e os meus olhos eles olham tão somente para o processo natural. E então eu sou acreditar que eu sou capaz de fazer algo. E afinal, de fato, você é, mediante a este algo, estar conectado a Cristo. É a velha história que eu tenho dito há algum tempo. No Evangelho não existe de A levar a B. Isso é a velha aliança. O que é a velha aliança, pastor? Nós estamos falando sobre a vida antes de Cristo. Moisés estabelecendo a aliança de Deus com o povo. Noé fazendo isso ser reconhecido pelo arco-íris. Mas a velha aliança, ela me mostra que se eu não pecar, a minha vida estará em um rumo de bênçãos. Amém ou não? Estão comigo? Mas quando Cristo ele vem, ele mostra a nova aliança e ele diz, não somente não pequem, como também intencionalmente vocês não podem pecar. Porque afinal a lei mosaica diz, não mate. E pela graça diz Cristo que quem odeia já cometeu assassinato. Ou então quem cobiçou a mulher já traiu a mulher do próximo. Eu só consigo mudar aquilo que está no processo de Deus em minha vida. Eu só consigo gerar algo se Deus me permitir gerar. O homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Eu adorei esse culto, Mateus. A pastora pediu, foi algo de Deus. A pastora veio, ministrou aqui, um louvor doce, né? Com uma doçura hoje, gente. O Serra veio com a unção fresquinha do céu, troço todo doce, suave. E eu pensando, poxa Deus, e agora venho eu e arrebento com tudo para variar. Boto fogo no parquinho e digo que a gente precisa voltar-se a Deus. A verdade é que nós precisamos olhar para a verdade de Cristo, não para a nossa. Porque apesar de achar que estou certo, se Deus não estiver operando em mim, de nada vale. É como, por exemplo, o pai da fé. Hebreus 11, versículo 8 e 10 diz: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão recebeu o dom de gerar vidas, e sem dúvidas, ter concluído a sua jornada mostrou força, resiliência, mostrou que apenas uma palavra pode sim transformar a realidade e provar que alguém é confiável ou não para Deus. Mas isso não impediu Abraão de mentir por 2 vezes que Sara é sua irmã.
Isso não impediu Abraão a fazer negociações erradas com Ló por ter misericórdia e familiaridade com ele. Isso não impediu Abraão de duvidar da palavra de Deus quando o seu filho iria nascer. Isso não impediu Abraão de errar. Criamos super-heróis da fé. Estou dando spoiler do livro do Mateus. Imaginávamos quando éramos pequenos que os pregadores eram superestrelas, pessoas inalcançáveis e inacessíveis. Quando eu descobri que as Pockets adoram falar comigo e não se veem com acesso, eu fiquei maravilhado com o início do Flow. Daqui a 3 semanas é a minha escala no Flow, né? Imagina, daqui a 3 semanas eu vou pregar no Flow e as Pockets vão me encher de perguntas. Mas nós começamos a olhar para a realidade do que Deus está fazendo em nós e quem eu sou? O que eu estou fazendo, para onde minha vida está indo? Existem processos, existem detalhes, circunstâncias, caminhos que somente com Cristo como centro nós poderemos viver e então corresponder às expectativas do céu. Diferente disso, nada vai acontecer. É como vir um pregador muito bonito, estiloso como eu. Amém? E dizer que algo novo está para acontecer, e você levanta suas mãos e diz que vai acontecer algo novo. Então os meninos começam a ministrar: eu quero viver algo novo. Há uma palavra sendo liberada dos céus, mas essa palavra não te impede de errar. Essa mensagem surge quando nós começamos a conversar sobre o livro do Mateus. E uma das muitas noites que eu estava orando para que Deus sopre as canções dele. Vocês viram a nova canção dele? Sensacional. Eu estava correndo no dia que ele me mandou, ele atrasou a música, eu tive que correr no outro dia ouvindo a música dele. Eu corro devagar, né? Porque eu já tive pressa, mas agora... Gostar, né, da referência. Eu consegui ficar 30 minutos escutando a música dele. Eu chorava dando os meus tiros lá na frente, lá na exposição. E dava os meus tiros lá, e aí daqui a pouco acabou, eu estava ajoelhado na frente do colégio da Vic, com muita dor de cabeça e dor nas pernas, né? Mas eu aproveitei e fui orar, ouvindo a canção dele. E eu comecei a pensar no processo de viver algo novo, de ser uma igreja que se estabelece em algo novo. Eu comecei a pensar, Mateus, que se um dia nós não tivéssemos nos encontrado, talvez o mundo não escutaria um encontro nos teus olhos, ou talvez, como a Bíblia nos afirma que acontece, outra pessoa cantaria. Porque quando chegou pela primeira vez ele disse: eu não quero mais esse negócio de violão, não quero mais esse negócio de cantar. Ou então, o nosso escritor não escreveria o seu livro. Ou talvez eu não veria a restauração na vida do William, e hoje vivendo uma restituição de Deus e namorando a sua linda namorada e futura esposa. Amém? Eu não encontraria a Amanda e começaríamos um processo a duras penas de formar uma intercessora. A Ana Clara não saberia quem era Jesus e a mãe dela nunca teria o conforto e a paz em dias de dor. A Altamira continuaria dobrando os seus joelhos aos ancestrais, como é que fala? Aos ancestrais do budismo. A verdade é que cada um aqui carrega uma história de já estar vivendo aquilo que é novo, de já estar vivendo algo que rompeu barreiras. Eu disse para ele que hoje ele viria para se esconder no cantinho dele,
Mas se nós não tivéssemos começado, eu nunca teria entregado uma Bíblia para o Mateus Galiano, e a partir de então teríamos um pregador na internet. Alguém que se expõe a pregar o Evangelho aonde estiver. E eu comecei a pensar sobre quanto precisamos de algo novo, e fugimos da realidade daquilo que já temos, porque construímos a ideia fictícia de que precisamos de algo novo, e perdemos aquele novo que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 9, versículos 16 e 17. Diga para o irmão que está do seu lado, por favor, porque eu preciso manter a minha origem. Diga para ele: algo novo está sendo feito. Por favor, diga com fé: algo novo está sendo feito. Agora diz de uma maneira profética para ele: segura em alguma parte do corpo e diga: algo novo está sendo feito. Te prepara. Fala, te prepara. Se tu for velho, vai quebrar. Versículo 16 diz: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Ou então, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, odres. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Eu comecei a pensar sobre o que Deus está nos chamando a fazer. E eu comecei a ver as minhas falhas, como disse no seminário. E comecei a ver que as minhas falhas, elas estavam se tornando não normais, mas repetidas. É lindo quando nós estamos em comunhão com os irmãos da igreja, não é? Mas você já parou para pensar que nós nos tornamos a igreja, que quando as pessoas não vêm mais na nossa igreja, nós paramos de falar com eles? A cantina me serviu, a dona Elaine fez um monte de recipientes de plástico com guloseimas dentro, um cupcake, pãozinho com salsicha, broinha, pãozinho da Vanessa. Eu fui pegar e eu fui me expor às pessoas. Bati no mercado do irmão lá e disse: eu vim aqui porque eu estava sendo uma fraude com o meu evangelho. Aquilo que eu pregava não era verdade. Porque eu disse um dia que tu era especial, um dia eu orei crendo que Deus faria algo na tua vida, e eu parei de falar contigo e te bloqueei na minha rede social. Abracei aquele casal, saí de lá, bati lá na outra casa. Eu queria pedir perdão para vocês, porque vocês pararam de ir na igreja e eu nunca mais os cumprimentei. Aí eu fui lá na outra casa, eles estavam fazendo churrasco. Eu cheguei lá, a irmã me olhou com uma cara que é dela, sabe? Aquela pessoa que ela manifesta a cara ranzinza. Ela ficou olhando assim. Eu disse: oi, fulana. E não poderia sair algo diferente da boca dela. Ela disse: o que tu quer, pastor? Eu disse: eu vim aqui te pedir perdão. E quando eu estava indo no carro, sobraram 4 de um casal que eu já tinha pedido, e Deus começou a confirmar no meu coração que não era necessário. E eu cheguei em casa e eu pedi perdão para os meus filhos, porque inúmeras vezes nós estamos fazendo aquilo que é para fora com alegria, mas dentro de casa a gente está sendo fajuto. E eu me esforço a mostrar para eles o quanto é fácil, por mais que seja difícil, para mim manifestar o vinho novo. E um dia, irmãos, nós começamos a pensar que o evangelho, ele era demais de legal, e nossa, e uau, e então vieram as primeiras experiências negativas, Diego. Aí veio, irmão, a primeira vez que o pastor te magoou. Veio a primeira vez que o irmão, ele
te olhou torto. E aí o evangelho que era demais, a igreja que era uau, eu amo essa casa. Eu vou ir domingo e o resto que se exploda. Vou ir na faxina e também nem vou me esforçar tanto assim. Então como nós vamos, Mateus, clamar que ora vem, vem com vento impetuoso, vem com os teus olhos de fogo, de uma maneira em que derrame dos céus o vinho novo. Para quê? Se o vinho novo entrar na tua vida hoje, tu vai ter a elasticidade e a flexibilidade de um couro novo para viver o processo da fermentação. Para você que não entendeu muito bem do que nós estamos falando, era tirada uma parte de couro de um animal e esse couro era costurado e então enchia-se com um vinho novo. Essa é a representação mais clara da Bíblia sobre a nova aliança e a velha aliança. Quando o homem não está preparado, porque os discípulos diziam, e você pode ler em casa os versículos anteriores, eles estavam combatendo Jesus, dizendo: como assim? Os teus discípulos não jejuam. Eles estavam dizendo: como assim? Nós somos excelentes na nossa maneira de ser igreja. Eu sou ótimo quando eu estou na portaria. Eu sou ótimo quando eu estou estabelecendo o meu louvor na bateria, o meu louvor no teclado, na guitarra. Eu sou ótimo quando estou sendo uma professora do infantil. Quando eu estou na minha semana, eu oro, jejuo, leio a Bíblia. E Jesus está dizendo: vocês são ótimos nisso? Então vem cá. Se eu derramo esse vinho novo em vocês, vocês não entenderam ainda, isso vai acabar com vocês. Um dia Deus começou a nos dar uma visão: vocês vão ser uma igreja que vai manifestar o amor pelas almas, a bondade no servir e a redenção dos pecados. Só que na velha aliança, você crente um pouquinho mais velho, vem comigo que tu vai entender. Na velha aliança, a gente está falando que tu vem aqui, dá o teu dinheiro e o teu pastor vai orar por ti, está tudo resolvido. Aí a gente vai pedir oferta 3, 4, 5 vezes no culto, porque o que importa não é mais o vinho novo, o que importa é o teu dinheiro. Desculpem, mas eu preciso que você entenda a dureza dessa mensagem. E se possível a gente diminuir a movimentação no máximo. Porque essa é uma mensagem que em nome de Jesus ela vai bater no teu coração e ela vai fazer vuf. Tu consegue entender que vai chegar um momento que Deus está liberando algo sobre nós, igreja, que é diferente do restante? Ai, pastor, mas é que pessoas que nós amamos estão, infelizmente, como C.S. Lewis um dia disse, que chegaria o momento que nós teríamos que pregar o evangelho para cristãos. Não foi uma, nem duas, nem 5, nem 10 pessoas que chegaram aqui na igreja de outras congregações, não só de Rosário, mas de outros municípios, dizendo que são crentes e nunca leram a Bíblia. Como assim? Nós estamos falando em viver um avivamento, só que quando Deus começa a dar as canções para o irmão, eu digo: nossa, que legal o que Deus está fazendo nele. Nossa, que legal o que Deus está fazendo no outro. Nossa, que bacana. Até a primeira experiência negativa. Como vamos receber o vinho novo? Como vamos receber o vinho novo se estamos parados e com estruturas que não correspondem àquilo que Deus quer fazer? Como eu vou olhar para a realidade do que Deus quer fazer em minha vida se a minha estrutura ela não comporta, ela não capacita, ela não tem condição estrutural de manifestar o vinho novo? O vinho novo ele para de expandir se o odre é velho, porque chega o momento que o processo da fermentação do vinho ele vai causar gases e esses gases vão gerar expansão.
Aí começa a acontecer algo. O vinho novo, ele só é derramado sobre o vinho, sobre o odre novo, sobre a estrutura nova. Fala para a pessoa que está do seu lado, por favor, com uma voz muito, muito, muito de impacto. E diz para ela assim, ó, não tem como. Diz, não tem como receber o novo se eu não quero expandir. O que é isso, pastor? Lucas está me dizendo então que se eu recebo vinho novo, aquilo que é velho em mim precisa acabar. Sabe aquela coisa do crente que estrutura-se a partir dos seus conhecimentos? Não, é porque isso e aquilo. O Connect que eu pedi para ajudar lá o Kids, por favor. Quando nós estamos trabalhando o que Deus está fazendo em nossas vidas, não tem como manifestar a fé e não receber de Deus aquilo que vai gerar em mim a expansão. Eu começo a receber algo da parte de Deus que transforma a minha vida. Só que aí eu começo a ver a vida de outras pessoas transformadas e não entendo por quê. Eu já disse aqui, não tenho medo nenhum, tampouco tenho receio de falar. A nossa igreja, ela não foi formada para pegar pessoas de outras igrejas. Tampouco eu tenho interesse que você convide alguém de outra congregação para vir aqui. Porque isso daqui vai ser um choque para a maioria das pessoas. Nós estamos falando sobre pessoas que nunca encontraram-se com Cristo. O vinho novo, ele só vem quando o odre é novo. Então, se você está aqui e carrega em si os conhecimentos teológicos D, A, B, C, viva o mesmo processo que um dia eu e todos os nossos irmãos viveram. Foram quebrados. Os seus odres viveram uma ruptura. E então Deus veio e fez algo novo. Mas primeiro houve uma desconstrução. Nós estamos falando sobre a nova aliança, amém? Nós estamos falando sobre Cristo. Nós vivemos movimentos maravilhosos na história da igreja, coisas lindas, especiais, mas quando Deus quer fazer algo novo, Ele levanta alguns homens e mulheres, e eu não me permito dizer que sou um deles, pelo contrário, eu estou num processo longo de parecer-me com grandes reformadores da história, mas pensa em longo e demorado. Mas quando nós nos voltamos a pregar o Evangelho não com interesses naturais, a gente já está uns 25% à frente de uns quantos? Nós vivemos movimentos na história da igreja que mancharam o nome de Cristo de uma forma em que somente Ele mesmo pôde restaurar. Movimentos de comunidades que vieram e devastaram a sobriedade do Evangelho, causando rupturas que nunca se imaginou. Tivemos movimentos pentecostais maravilhosos, mas outros foram bagunças atrás de bagunças. Igrejas reformadas clássicas que se deixaram romper-se tão somente pelo dinheiro. Tanto que alguém me diz, eu vou para a igreja A, B ou C. Eu digo, primeiro, antes de tomar uma decisão, vê se essa igreja é parecida com a tua Bíblia, cara. Antes de tomar uma decisão, vai se mudar, para que igreja eu vou? Esses dias teve um irmão que me mandou uma foto de uma igreja com uma prancha. Na hora eu mandei para ele, tu vai entrar no barco que está furado. Pô, pastor, é ruim? Claro que é. A menos que Deus venha e faça algo novo, nós precisamos ser gratos, assim como um dia foi a história bíblica que diz que a nova geração aprende com a antiga também os seus erros. E eu não estou aqui para dizer que nós somos a igreja correta, nós somos... Não, eu sou... Não.
Eu estou aqui para te dizer que há verdade. E se há verdade, há Bíblia. E nós partimos do pressuposto de que o vinho novo ele não desce em odre velho. Essa semana fomos fazer os processos. Recebemos uma notícia muito negativa da nossa antiga regularização. Perdemos algumas coisas que eram nossas nos processos jurídicos, essa coisa de que advogado se envolve, sabe? E o contabilista me dizia: Lucas, como que tu pode ser tão ingênuo e todo mês mandar dinheiro para uma igreja que era rica? Eu não sei, eu confiava. Mas e como que tu nunca soube? Eu não sei. A gente acreditou. E eu dizia para ele, para o advogado, eu dizia: e aí, dá para fazer alguma coisa? Dá para recomeçar? Então eu vou pregar sobre isso. É por isso que eu incomodo quando na sua foto do Instagram você está na academia e me manda uma foto com o nome da sua antiga igreja. Eu também, eu amo, tá lá a prancha lá que honra o nome da bola de neve, mas hoje eu sou Última Onda. Vocês não vão me ver com uma foto da camiseta da Última Onda, da bola de neve, eu digo. Porque por mais que eu ame e honre o legado, eu não posso mais continuar mostrando para as pessoas que aquilo era algo que no fim era bom. No começo foi, sem dúvida. Conquistou o mundo inteiro, uma verdadeira avalanche. Chegou aqui em Rosário, alcançou a minha vida, me ensinou tudo o que eu sei. Mas um dia, o William Wilberforce, que viveu em 1759 e 1833, ele começou a se estabelecer no movimento político. Ele era um britânico cristão evangélico que dedicou a sua vida durante 40 anos para lutar contra o comércio e a prática da escravidão no Império Britânico. Sabe o que é mais louco de tudo? Antes de ele começar a lutar, ele era um dos principais mercadores de escravos. Até que um dia Deus toca na vida dele e ele começa uma luta como não foi vista. Ele não era um pastor, ele era um obreiro, mas ele não era um pastor, ele não tinha os altares para pregar, mas ele estava no Senado britânico lutando para a libertação dos escravos. Aquele que um dia era um mercador de escravos, hoje estava lutando pela direção de Deus, ele estava à luta a favor e contra a prática da escravidão. A conversão ao cristianismo dele levou ele a entender que seguir a Cristo significava lutar contra as injustiças e promover a dignidade humana. Sabe o que aconteceu com ele? As igrejas que não eram flexíveis começaram a perder os seus patrocinadores, porque grandes patrocinadores da época eram aqueles que mantinham fielmente as suas ofertas, os seus dízimos, como quiserem chamar, através do serviço escravo. Era muito difícil romper com a velha aliança, porque a velha aliança trazia o recurso para que um fosse responsável pelo perdão de todos. E aí Cristo vem e diz: não. Se tu quer fazer, tu faz por amor. Se tu quer fazer, tu faz por honra. Tu faz porque tu entendeu o princípio. Agora não vem achando que alguém aqui vai te dar alguma coisa porque tu está dando dinheiro. Nós sempre fomos uma igreja que estabeleceu-se a partir e apesar das dificuldades. Sempre começamos no negativo. Negativo não, mas começamos no zero. Um sonho, ele sempre começou com o nada. Temos um sonho. Um dia nós nos olhamos, eu e o Mateus, e nós falávamos: é tão legal a parede preta, mas a gente não pode pintar o centro comunitário, então nós compramos uma lona, um tecido
uma cortina de fora a fora. A gente queria que na live aparecesse o preto. E para nós era mais bonito, André. A gente chegava no culto e a gente tinha a cortina preta lá no fundo. A gente então era a igreja da parede preta. Um dia, Cícero, nós começamos a viver o evangelho de uma maneira tão louca e generosa, que pelos prédios que nós passávamos, mesmo não tendo recurso, nós pintávamos quando devolvíamos. No sindicato dos comerciários, eu cheguei para o presidente e disse: nós vamos pintar, porque nós vamos trocar, nós vamos embora, então eu vou pintar todo. E nós entramos lá e pinta com rolo, e as crianças pintando. No centro comunitário a gente olhou e ela dizia: não, mas vocês só alugam no sábado, não precisa pintar tudo. Não, mas nós queremos demonstrar a generosidade nas ações. O Wilberforce, aquele que lutava contra o processo de escravidão, aquele que era contra, ele começou dentro da igreja a ter que viver uma luta pela reforma. Como, por exemplo, aconteceu com Martinho Lutero, o mais conhecido dos reformadores. Alguém que acreditava que era um absurdo as indulgências. Como assim? Ele olhava para os seus colegas padres e dizia: é um absurdo nós cobrarmos por terrenos no céu. E não é um meme quando você olha na internet que alguém está vendendo um terreno no céu e você pensa: nossa, como assim? Até que chegou alguém da sua confiança, alguém que era responsável por fazer a sua adoração, e disse: lembra da tua vozinha? Se tu pagar 4 a 7 moedas de ouro, ela vai para a eternidade. E aí, tu quer? Lutero começou a olhar para isso e dizer: não, a gente está errado, a gente precisa lutar contra isso. O diagnóstico nos nossos irmãos católicos até hoje de Lutero é que ele tinha esquizofrenia. Alguém que transformou a realidade do evangelho era tido por alguns como louco. Wilberforce olhava a luta contra a escravidão não somente como uma questão política, mas ele via como uma obediência ao mandamento de amar ao próximo e defender os oprimidos. Um outro irmão, que infelizmente eu escrevi aqui só irmão, esqueci de escrever o nome dele, também viveu esse processo. Ele foi o responsável por escrever a letra Amazing Grace, que é maravilhosa graça. Amazing Grace, agora eu me puxei, né? Só que quando nós somos chamados por Deus para uma reforma, essa reforma espiritual, moral, intelectual, esse agir começa através do avivamento do Espírito Santo. Então nós somos chamados por Deus a reformar de uma simples forma, amando as pessoas. Aquilo que eram as nossas dores, nós começamos a ser bondosos ao servir. Nós começamos a olhar e dizer: não, mas nós podemos viver a redenção do pecado. Não é porque você é um pecador que você é menos do que alguém. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, pelo contrário, diz que Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu te pergunto: adianta alguma coisa ter um vinho novo em um odre velho? Adianta? O que você me diz? Não adianta. A verdade é que não adianta, porque a estrutura não suportaria o novo que Deus está fazendo. É por isso que eu olho para a realidade das vezes que nós estamos vivendo, e eu vejo pessoas que olham para a nossa comunidade e dizem: nossa, mas como pode? Eles fazem isso, eles fazem aquilo, nossa, como pode? A forma como eles pensam é essa. Nós não servimos mais para a estrutura do velho. Desculpa eu te dizer isso. Mas nós estamos num processo de adaptação daquilo que Deus está fazendo. Quem viveu uma semana muito dura por conta dos seus pedidos de perdão, não acredito que foi só comigo, mas isso foi um ataque espiritual sem dúvida alguma. Pessoas que viveram uma transformação das guerras
porque atingiram um novo nível, porque permitiram-se acessar um novo lugar. Mas só que para isso, irmão e irmã, deixa eu te dizer algo bem doloroso para você e para mim. Se Deus vai derramar algo novo na tua vida, a estrutura ela precisa comportar. Posso te falar algo difícil? Posso? Pode? Não? Melhor não, né? Isso é para semana que vem. Obrigado. Nesse sim aí eu vou. Um pode e um sim eu vou para todo mundo. Sabe por que a nossa igreja não cresceu mais ainda? Porque nós não temos estrutura para isso. A começar em mim, nos nossos líderes, nos nossos diáconos, nos nossos líderes de célula, nos nossos obreiros. E você que está aí como membro. Nós ainda não temos estrutura para isso. Ainda nos falta maturidade. E se hoje Deus abre a porta da igreja e começa a entrar pessoas aqui, ou a gente aprende ou a gente enlouquece, mas eu voto na segunda parte. É claro que não tem como Deus fazer algo novo na tua vida, e agora vamos falar um pouquinho da sua vida prática. Como que Deus vai transformar o teu casamento? Se você olha para o seu marido e você acredita que não tem mais como. Como que Deus vai transformar a tua vida se a tua estrutura ela não comporta o novo de Deus? Como que Deus vai mudar a tua vida financeira, irmão? Se a tua realidade é gastar mais do que ganha, é não ser fiel nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz que no muito Ele vai nos colocar, se nós formos fiéis no pouco. Não vou dar o dízimo que vai faltar. É? Que pena. Não, mas é que a entrega do pastor não é para mim. Beleza, se ele não está te pedindo isso, por que tu quer viver isso? Mas agora se ele está te pedindo a entrega, por que não viver? Por que não responder ao que Deus está chamando e fazendo? É como construir algo. Essa semana estava chegando as madeiras na casa do Diego Nova. E eu vi umas madeiras desse tamanho para a gente firmar a estrutura dela. Porque uma construção que não tem uma boa estrutura, como o nosso altar tem uma boa estrutura para suportar eu e o ogro junto. Isso vai ficar gravado para sempre. A gente vai emagrecer e vai. Quem nos viu passar pela prova, irmão? Se não tem uma boa estrutura, o que vai receber o novo, ele vai explodir. Abraão, ele acreditou que a sua fé poderia começar uma nação. Então ele só saiu. Vai, para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. E um dia eu comecei a olhar para os irmãos e nós tínhamos as perguntas. Na maioria das vezes era de quem não ficou. Quem estava só para incomodar mesmo. E aí me dizia, pastor, e como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? E como é que vai ser aquilo outro? Eu olhava para ele e dizia, eu não sei. E como é que vai ser o nome? Todas as outras igrejas já têm um nome. Quem era Bola de Neve saiu, já tem nome. E a gente, que nome vai ser? Que nome vai ser? A gente por muito tempo foi a igreja sem placa. Depois a gente virou a igreja sem nome. Mas se Deus está fazendo algo novo, a estrutura ao redor precisa ser compatível com essa obra, porque senão essa construção sem uma boa estrutura faz com que todo o restante fique frágil. Eu digo para os meninos, e nós conversávamos sobre o Flow com o Mateus e com a Luana, e o meu coração ele se enchia de alegria de uma forma tão especial, porque eu não tenho dúvidas, o que nós estamos construindo é algo bacana. A nossa mensagem é algo reformado e legal, mas quem vai usufruir disso tudo que nós estamos construindo não vai ser nós, vai ser os nossos filhos, porque eles saem de um sistema religioso
e estruturam-se em novas possibilidades, tendo a Bíblia como modelo e acreditando que Deus está fazendo algo desse tamanho, não só aqui, mas em outros lugares. Em 1960, Deus começa um movimento de avivamento, e algumas coisas elas começam a acontecer, e uma das igrejas, você deve ter ouvido isso já, é um podcast que ele está bem hypado assim, da Ana Paula Valadão, e a igreja que o pai dela era obreiro, ela começa a viver um super avivamento, até o ponto deles terem que sair da igreja, e sai o seu José Luiz Rego, um dos maiores reformadores do país, e estrutura uma igreja batista em Minas Gerais, e começa-se um grande movimento, até que lá pelos anos 2000, o pastor Márcio Valadão, ele começa algo incrível, uma igreja que tomou proporções multigeracionais em todos os estados do país e em vários países da terra. Mas isso estava acontecendo não só lá, em muitos outros lugares, porque aquilo que eles estavam vendo já era o novo. Só que quando há algo novo acontecendo, por muitas vezes nós podemos nos achar especiais, podemos achar que nós estamos sendo chamados para um trabalho ao qual seremos recompensados de uma forma que outros não serão. Sabe o que Jesus nos ensinou sobre isso? Ele disse que um trabalhador chegou às 8 horas da manhã e começou a trabalhar. Então eles saíram e chamaram outros e disseram: nós temos bastante serviço, vem também. Ao meio-dia chegou o outro. Lá pelas 5 da tarde já ia acabar o expediente. Fernanda, nós vamos para casa, tudo lindo, maravilhoso. Passa um na frente e diz: eu queria uma oportunidade, pode entrar. Ele trabalha das 5 às 6. Aquele outro trabalhou das 8 às 6. Chega na hora do pagamento, Amanda, e ele diz: ó, uma moeda para ti, que trabalhou das 8 às 6. Outra moeda para ti, que trabalhou do meio-dia às 6. E a mesma moeda para aquele que trabalhou das 5 às 6. Sabe qual é a afirmação de Jesus para isso? Sabe qual é? Vocês não entenderiam a graça, porque o que eu estou fazendo é totalmente novo. Sabe o que Jesus estava mostrando para eles em todos os ensinamentos? Eu não derramo vinho novo em odre velho. Então, se tu quer fazer parte do reino que não é comida nem bebida, tampouco é algo que tu vai conseguir entender com teu raciocínio humano, natural e lógico. Vem cá que eu vou te dar a fonte da vida eterna. Quando a mulher samaritana chega para Jesus e ela vem com um odre velho e começa a dizer: mas como assim? Como nós não vamos adorar um lugar onde o nosso pai Jacó nos deu esse monte? Como nós não vamos? Como os samaritanos vão ter acesso? Jesus disse: se tu soubesse que a água que eu tenho para te dar, ela não vai somente saciar tua sede, mas tu nunca mais vai ter sede. É porque Jesus está dizendo que quando Ele está fazendo algo novo, não somente a minha estrutura agora, mas para sempre, a eternidade se tornando forma em mim. É a afirmação de Joel 2, versículo 28 ao 30, que está a nossa placa: e há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei os prodígios do céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E todo aquele que buscar o livramento saberá que em Jerusalém e Sião há livramento. Mas aí eu me parei com algo que é mais chocante disso tudo. Nós podemos subir já a serra, meninos. Sabe qual vinho é melhor para beber? Qual vinho é mais palatável ao paladar? Sabe qual é? Quem sabe me dizer? É o vinho velho. É por isso que a gente olha pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que poderiam já estar vivendo o novo aqui dentro. Eu poderia olhar para alguns irmãos e dizer: vem, vamos viver o vinho novo.
Eu poderia dizer para algumas pessoas na rua: venham, vamos viver, vamos beber do vinho novo. Mas aí, Diego, a resposta é dizer: mas o velho é tão bom. O velho é tão bom. E aí eu fico com saudosismo de como eu era feliz lá na outra igreja. Como eu era feliz lá quando eu era adolescente, lá naquela igreja que não tinha estrutura nenhuma. Como eu era feliz naquela igreja que não me incomodava para fazer risoto, para fazer galeto, para fazer rifa. Como eu era feliz. Nós precisamos viver o novo de Deus. Porque então não somente como uma igreja, mas então entendendo que as nossas ações, elas movem-se naquilo que Deus quer fazer. Essa semana, infelizmente, eu errei com pessoas que amo. 2 amigos que amo muito, errei. Erro meu, não soube dizer não, falei da forma errada. Magoei-os, pedi perdão, até fiz uma torta de bolachinha. Depois do culto vou levar lá. Não foi para ti isso. Errei. Mas os nossos erros, eles não podem impedir que o propósito de Cristo continue em nossas vidas. Apesar de errarmos, o certo é continuar. O certo é olhar para aquilo que nós estamos fazendo, e mesmo que seja necessário eu estar com os 200 e parar um pouco, eu preciso continuar no propósito. Porque vai chegar a minha vez de sentar lá e tomar água, e aí vai vir os irmãos lá da próxima geração, e eles vão vir e vão dizer: ó, pastor, ó, a gente trouxe a recompensa aqui para ti também. Aí o flow vai começar a lotar lá em cima, e nós vamos ter que contratar, nós vamos ter que alugar outra igreja. Vamos? Aí eu olho para os meninos, quando a gente chega aqui na igreja e começa a sonhar, normalmente é o Serra e o Joseph, e eu digo: ó, eu já estou conversando para a gente alugar aqui do lado. E o Joseph, ele vem com a sinceridade: mas a gente está penando para pagar esse. Eu digo: mas sonhar não é. As nossas dores e fraquezas, elas servem como um combustível, ou para nos fazer parar, e aí eu estou me alimentando do combustível errado, ou ele me permite continuar e conquistar. Mas a sua vida, ela pode estar acontecendo algo da mesma forma. Eu aqui evidenciei fatos sobre a igreja, mas e se talvez dentro da tua casa tu está precisando viver algo novo? Se dentro da tua casa já está faltando respeito, se dentro da tua casa você já não é mais a referência que o mundo acha que tu é, eu sentei os meus 3 filhos e dizia para eles: vocês têm que me perdoar, porque eu saí para pedir perdão e eu tenho muita dificuldade em pedir perdão para vocês os 3. Eu olhei para minha esposa e reconheci hoje de manhã: eu tenho muita dificuldade em perdoar, muita dificuldade em pedir perdão, principalmente com quem está mais próximo. E aí parece que eu estou segurando o pescoço de alguém, né? E aí eu não vivo algo novo, pastor. Eu não vivo as coisas novas que a gente vê e as pessoas falam na igreja. Eu parei de ser alguém que tem impacto. Eu parei de ser uma referência na minha casa para os meus filhos. Eu parei de ser uma referência no meu trabalho, porque eu me tornei aquela pessoa chata, religiosa. Eu estou de jejum. Chega no ambiente que tem alguém bebendo e diz: ah, vai para o inferno.
esse não é o Cristo. Esse não é o Cristo que pegou a situação onde estavam por apedrejar uma prostituta e disse para ela: espera aí, telhado é de vidro, irmão. Lá em casa a gente está sempre na conversa. Como é que nós vamos olhar para alguém e dizer que está certo ou que está errado? Eu tenho meus BO também. Quem chega para mim e diz: pastor, o que tu acha? Aí é diferente. Mas eu não vou sair do meu lugar e dizer para a irmã que quer ir jantar, comer uma massa maravilhosa no CTG e dizer para ela: não vá no CTG, é errado. Espera aí, se me convidarem e pagar para mim, eu vou. Mas não vou pelo chato. Nós estamos nos tornando crentes excelentes na religião ou excelentes em Cristo? Porque só quem for excelente em Cristo vai receber o vinho novo. Só que aí ser excelente em Cristo é que eu tenho que perdoar. E aí se a Clara me fizer mal, nós vamos nos abraçar e dizer: me perdoa. Aí eu vou lá no irmão que saiu da igreja já, que eu não preciso mais ter contato com ele. Vem cá, me perdoa. Aí dentro de casa eu olho para a minha realidade e eu saio a pedir perdão, porque pedir perdão para os outros é fácil. Por mais difícil que seja, quem não está no nosso convívio é maravilhoso. Eu fui lá, pedi perdão, dei as costas, fui embora e nunca mais. E aí eu peço perdão para minha esposa e no outro dia eu tenho que acertar. Eu pedi perdão para o meu marido, no outro dia eu tenho que acertar. E se eu errar, eu tenho que pedir perdão de novo. Aí esse negócio de evangelho começa a ficar difícil, né? Começa a ficar difícil ser cristão, porque não era mais fácil a gente pedir perdão coletivo? Não era mais fácil quando não era necessário confessar os meus pecados? Quando eu chego para os irmãos e confesso as minhas falhas, e então, como já aconteceu algumas vezes nos nossos momentos de compartilhar, principalmente de homens, nós começamos a ver que as nossas falhas, elas são bem parecidas, e nós estamos todos em um processo acreditando que o outro é melhor do que eu, ou que para ele é mais fácil. Mas quando nós somos chamados por Deus a reformar, nós estamos recebendo não somente uma comissão de algo grande, porque viver a Cristo é algo grande, mas nós estamos recebendo algo que exige responsabilidade, porque eu não posso ser o pastor que fala do perdão e não perdoou. Nós não podemos ser pessoas que vêm para cá, falam, expressam sua fé e não há mudança, que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, ou a minha estrutura ela está estabelecida para o novo de Deus, ou isso não vai acontecer. Porque afinal, se você receber o novo e a sua estrutura não for compatível, querido irmão, você é um ótimo candidato a desviar-se, porque aí vai parecer fanatismo o que os outros vivem. O quê? Passar todo final de semana no seminário, domingo tem culto e segunda ir para a sala de adoração? Isso é para louco, isso é para fanático. O quê? Jejuar 24 horas, não almoçar, ficar 6 meses sem comer carne vermelha? Quê?
Não comer o docinho depois do almoço? Isso é fanatismo. Então aqueles que vivem a Cristo, que começam a manifestar o Cristo, passam a ser vistos da forma errada. Mas as pessoas estão te vendo como? O chamado é para que você se manifeste como um filho, como um cristão. Um cristão que não se permite usar dos atributos da religião para errar, ou para não recomeçar, para não se arrepender. Existe uma comissão, um comissionamento: amar as pessoas, ser bondosos ao servir e ver a redenção dos pecados. Essa é a nossa. Um dia para Abraão ele disse: pega todas as tuas coisas, pega os teus filhos, os teus parentes, deixa todos eles, pega os teus filhos, pega as tuas coisas e vai embora. Vai para onde? Eu não sei. Vai. Um dia Deus nos disse: vocês vão ser uma igreja amorosa, vocês vão ser uma igreja que tem a bondade ao servir, vocês vão ser uma igreja que vê a redenção dos pecados. Eu disse: Deus, como? Eu não sei. E ainda nós não somos, mas nós estamos nos tornando, nós estamos aprendendo, construindo. Só que para isso é necessário que cada um de nós se abrace ao comissionamento, se agarre a Cristo e entenda que a minha responsabilidade é pregar o Evangelho. Como? Talvez como Wilberforce, sendo um ótimo senador e brigando, lutando contra a escravidão, sendo um ótimo professor, sendo um ótimo cozinheiro, sendo uma ótima manicure, sendo a melhor do teu trabalho, sendo o melhor no que você faz, manifestando a glória de Cristo, a adoração de Cristo. Quem quer viver o comissionamento de Deus por completo, ao encontrar-se com Ele, dizer: Senhor, eu fiz o que foi proposto.